Esperar mais um pouquinho. Agora tem que esperar de vez. Vamos esperar a Miriam entrar. Aí, Miriam chegou. Caiu a conexão. Não tem problema. Então, pessoal, boa noite a todos. Queria agradecer já de antemão a Miriam, que é uma das responsáveis lá pelo pessoal do Hemocentro. Ela vai se apresentar aqui, falar a função dela, falar a área que ela trabalha, a importância da área em que ela trabalha, falar um pouquinho da importância da doação de sangue, um pouquinho sobre a área, como o Hemocentro atua no estado de São Paulo, entre outras coisas bem interessantes. Então, de antemão, já queria agradecer imensamente pela sua disponibilidade, por estar ajudando a propagar informação de qualidade para todos nós. Essa informação, só lembrando, vai ficar disponível depois dessa live no Facebook, para a gente ajudar cada vez mais a comunidade a se conscientizar da importância de doação de sangue. Então, para começar, Miriam, além de te agradecer, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa campanha do Junho Vermelho, por favor. Falo sim. Gente, boa noite. Eu agradeço a vocês a oportunidade. Para mim é muito importante, dentro do meu trabalho e da minha profissão, né, que as pessoas se conscientizem desse ato tão sério e tão importante que é a doação de sangue. Eu sou Miriam, eu sou biomédica e uma das minhas especializações é hemoterapia e banco de sangue. Então, hoje eu estou atuando, na verdade, não mais na área de biomedicina, e sim na área de comunicação social. Mas com o conhecimento e os estudos que eu tenho dentro da área de hemoterapia, eu aproveito e faço as lives e conscientizo a população, né? Eu conscientizo desde as crianças do primário, né, que não podem doar, mas que podem ser nossos doadores do futuro, até os adultos todos aí, né, que podem, que estejam aptos a doar. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder falar com vocês a respeito disso, viu? O Junho Vermelho, ele é uma data, 14 de junho, é o Dia Mundial do Doador de Sangue. E aproveitando essa data, e por que no junho? Porque junho é uma data de inverno, né? E acontece há anos que no inverno as pessoas ou estão resfriadas, gripadas, ou, como a gente está vendo hoje, um dos dias mais frios de Ribeirão Preto, né? Que a gente não tem vontade de sair de casa. Então, as pessoas não doam sangue. E aproveitando essa data, eles estipularam o 14 de junho como o Dia Mundial do Doador de Sangue, e no Brasil, duas irmãs que necessitavam de sangue para o pai que estava com câncer e precisava de transfusões, elas sentiram na pele a dificuldade dessa época em São Paulo, capital, para conseguir doadores. E aí as duas se engajaram e trouxeram o Junho Vermelho para o Brasil, né? E começaram a divulgar há muitos anos. É que ele foi ficando conhecido de um ano e meio para cá, né? Mas há muito tempo já o Junho Vermelho vem sendo comemorado, principalmente na capital, onde elas conseguiram que a prefeitura iluminasse os, os monumentos mais importantes ou mais conhecidos da capital, né? Então, a estátua, né, do Ipiranga, né, por conta do grito do Ipiranga e tal, e as torres de televisão lá em São Paulo, o MASP, todos eles, né, nessa época ficavam iluminados de vermelho. E a divulgação era muito pouca, então as pessoas talvez não entendessem, né, muito pouca gente entendia que era em prol da doação de sangue. Aí veio o Maio Amarelo, o Outubro Rosa, o Novembro Azul, e aí o Junho Vermelho foi se engajando, entrando também nessa lista, nesse rol, e aí as pessoas começaram a perceber um pouco mais, e a gente está sempre aí, engajado em
em fazer as campanhas nessa época um pouco mais difícil, porque o ano todo é muito difícil, viu, gente? A gente conseguir doador suficiente para a nossa demanda, mas nessa época ainda um pouco pior. Mais uma vez, por isso eu agradeço a iniciativa de vocês. Ah, legal. Realmente, assim, eu e um colega meu, o Eduardo, a gente fez a visita, né, com você, a gente acompanhou, e acompanhou um pouquinho desse drama, assim, que o Hemocentro tem vivido nesses últimos tempos, né, não só por conta disso, mas por conta de toda a pandemia, né, e eu queria já aproveitando esse gancho, que você pudesse falar, né, um pouquinho para a gente da importância do Hemocentro na questão da doação para o estado de São Paulo, né? Porque muitas pessoas têm aquela impressão de que a doação de sangue é só para alguém pontualmente ali, mas não tem noção da dimensão, né, da abrangência que o Hemocentro tem. Sim, é verdade. Me lembro que vocês ficaram assim, até pasmos, né, de ver a grandeza da necessidade, né? É muito interessante, porque, gente, o Hemocentro, em primeiro lugar, para que vocês entendam, as pessoas, às vezes, estão ali do lado, como no HC, né, as pessoas usuárias, às vezes profissionais mesmo de saúde, eles não atentam na diferença de Hemocentro e banco de sangue. Eu falei para os meninos, e depois eu mostrei o mapa de abrangência, né, nós, Hemocentro Ribeirão Preto, somos banco de sangue dos HCs, né, do Hospital Estadual, porque nós somos SUS, nós somos Estado. E somos Hemocentro de uma região que abrange 33% do estado de São Paulo. Eu mostrei o mapa de abrangência, mas para vocês terem uma ideia, visualizem, façam a visualização mental do nosso mapa do estado de São Paulo, que eu costumo dizer que parece um Z, né? Nós temos todo o noroeste paulista, onde que a gente tem que abastecer, o Hemocentro e Ribeirão Preto que abastece. Então, é assim, Araçatuba e toda a região ao seu redor, Fernandópolis e toda a região ao seu redor, Presidente Prudente, pasmem, 900 quilômetros quase daqui, né, e toda a região ao seu redor, aí toda essa região de Ribeirão Preto, então Franca, a divisa com Minas, e também aquele biquinho do mapa onde fica Taubaté e toda a parte praiana, né, que nós temos lá, Caraguatatuba, Ubatuba, etc. Tudo isso é abrangência do Hemocentro Ribeirão, dada pela Hemorrede Nacional, para que a gente coordenasse e conseguisse doadores para abastecer os hospitais de todas as cidadezinhas da região, dessas que eu falei para vocês, onde nós colocamos núcleos, né? Porque há uma distância muito grande, por exemplo, Fernandópolis, Araçatuba, Presidente Prudente, então, nós colocamos, assim, mini hemocentros. Aqui, mais para a região Franca, Batatais, Olímpia, um pedacinho ali de Minas, que eles pediram autorização para que viessem para nós, que é mais perto para eles, né, vir até Ribeirão Preto do que ir a algum hemonúcleo de Minas lá, todos os estados brasileiros são estados grandes, né, então, toda essa região ficou sob responsabilidade do Hemocentro. Se a gente for contabilizar nessa região de Ribeirão, nós atendemos mais de 120 hospitais, né? E toda essa região que eu falei para vocês, mais Taubaté lá no biquinho do estado, nós somamos 33% do estado e precisamos mensalmente de 11 mil bolsas de sangue mês, para que a gente possa ficar tranquilo e abastecer a demanda. É lógico que toda a necessidade de sangue, ela muda, ela varia muito, não é? Mas a base é essa, 10 mil, 11 mil bolsas, a média, desculpa, 10 mil, 11 mil bolsas mês. E nós montamos, então, como eu vinha falando, núcleos nas regiões mais distantes, porque o sangue, ele é um material biológico, né? E ele é muito sensível à temperatura, ele é muito perigoso para ser contaminado, porque ele é um dos melhores meios de cultura que há, né? Porque ele tem todos os nutrientes. Então, nós temos rigorosos processos
de coleta, de armazenamento, de transporte. Então, nas cidades mais longe, como o Noroeste, como lá no Biquinho, na parte que a gente montou um núcleo em Taubaté, nós colocamos esses núcleos com funcionários nossos, para que eles possam captar os doadores, coletar o sangue, e lá nesses núcleos nós colocamos salas de transfusão, porque eles têm que atender às pessoas que precisam de transfusão dos hospitais daquela região toda, né, e colocamos também o laboratório de fracionamento e o laboratório de sorologia e de imunohemato. E aí, na região aqui de Ribeirão, que é uma região bem grandona mesmo, que pega toda essa parte, Minas, Franca, pega também Olímpia, Bebedouro, Batatais, Serranas, aqui perto de Ribeirão, então, nem se fala, né? Nós, então, abastecemos com o Hemocentro Ribeirão e colocamos algumas unidades. Qual a diferença de núcleo para unidade? A unidade, ela capta o doador e colhe, e os nossos carros, todos os dias, buscam as bolsas e os exames para trazer para nós. O único exame que não é feito nos núcleos e é feito em Ribeirão, nós temos uma logística para que esse sangue chegue, é o exame de NAT, né? Qual é a diferença? Os exames sorológicos que nós fazemos para ver se o sangue está bem, se não está contaminado, são os conhecidamente por doenças que nós conhecemos, que são transmissíveis por sangue, né? Então, por exemplo, na sorologia, nós fazemos e buscamos o anticorpo, e não o vírus, o anticorpo de HIV, hepatite B e C, HTLV, que é um vírus também que, com o tempo, ele pode causar problemas neurológicos, né, e metástase, câncer e tal. Então, esse HTLV também nós fazemos na sorologia, fazemos sífilis, chagas, que são doenças que são comuns e são transmitidas por sangue. Algumas doenças nós não temos kits, né, não existe ainda exame para ela, da vaca louca, que eu contei para os meninos, né, foi uma doença originada na Inglaterra, e é um vírus muito traiçoeiro, né? Quando a pessoa adquire esse vírus, ela pode desenvolver ele em seguida, como pode desenvolver daí 30, 40, 50 anos. Como não há ainda um exame que possa detectá-lo, então quem morou na Inglaterra naquela época de pandemia da vaca louca, nunca mais doa no Brasil, porque nós não temos como detectar, e é um vírus, como eu falei, que ele pega e não se manifesta até um dia em que, por algum motivo de resistência, ele se manifesta na pessoa. Então, essa pessoa não pode doar porque a gente não sabe, né? Então, assim, esses cuidados que nós temos em todos os núcleos e unidades, eles são, todos eles monitorados por nós, treinados por nós e seguindo regras da vigilância sanitária. Então, como eu vinha falando, nós temos, então, esse laboratório de sorologia, e eu estou falando da sorologia para vocês entenderem que o NAT é um outro laboratório que nós montamos há poucos anos, né? Na verdade, Biomanguinhos, o Hemocentro Ribeirão foi pioneiro nesse exame, e a Biomanguinhos é que pediu para que a gente iniciasse até ver se dava certo. Esse NAT é um exame onde a gente não busca o anticorpo, onde a gente busca fragmentos do vírus. Então, por que essa diferença? Porque eu falei para os meninos também, e sempre que eu converso com as pessoas que têm interesse na doação de sangue, todo o trabalho do Hemocentro, eu digo que o que eu gostaria que as pessoas guardassem muito são três coisas. Que a doação de sangue é muito importante porque sangue não fabrica, né? Que existe a janela imunológica, por isso eu estou falando dos exames, eu já vou explicar para vocês, e que nunca doe sangue com o intuito de receber alguma coisa em troca, porque justamente pela janela imunológica. Lembre-se sempre que a doação de sangue é um ato de altruísmo, é um ato de bondade, é um ato para salvar vidas. E aí vocês vão entender agora que eu vou explicar a janela, o porquê desses meus pedidos, né? E aí, se vocês guardarem isso, para mim já é, assim, meio caminho andado na conscientização da importância da doação. Por que tudo isso? Nosso organismo, quando ele
nós pegamos alguma doença, algum vírus ou bactéria, vocês sabem muito bem, grosseiramente o pessoal fala, tá incubado, né? Esse período que as pessoas chamam de incubação é o que nós chamamos de janela sorológica para o nosso organismo, imunológica, desculpa, para o nosso organismo e sorológica para os exames, né? Por quê? No laboratório de sorologia, como eu disse a vocês, a gente busca o anticorpo. E eu vou dar um exemplo. A janela acontece assim. Se você hoje pegou HIV, o vírus do HIV, o seu organismo leva, dentro dessa janela, 22 dias, de 20 a 22 dias, para produzir a quantidade suficiente de anticorpos que o nosso exame consiga detectar. Então, eu estava explicando para os meninos que foram nos visitar, né, que isso é muito importante. Por quê? Porque essas doenças, como hepatite, que são doenças virais, hepatite C, a hepatite B e o HIV, elas são transmitidas por sangue, e o HIV, a hepatite B, principalmente, por relacionamento sexual de risco, né, sem os cuidados devidos. Então, é por isso, vocês vão começar a entender, quem já doou, porque nós somos tão criteriosos. Aí eu estava explicando, Miriam, mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Tem que quando as pessoas se contaminam por sangue, exceto num acidente cirúrgico, né, exceto numa transfusão onde não foi detectado, houve uma janela e a pessoa se contaminou, geralmente é por uso de agulhas contaminadas. E isso acontece muito com usuários de droga, né? Ou então por relacionamento sexual, né? A transmissão do HIV, da hepatite B, por relacionamento sexual. E, geralmente, se a pessoa tem um relacionamento sexual sem se cuidar, ou usa drogas, ela tem vergonha de assumir. Então, se ela hoje teve passou por uma dessas duas situações, e ela está no outro dia, passou aquela fissura da abstinência, da droga, passou a parte, já teve o relacionamento sexual, né, ela fica assim, naquele pavor. Eu falei para os meninos, eu dou risada, né? Ficou assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Não vou falar, eu tenho vergonha de falar para um amigo, talvez eu tenha vergonha de falar para um médico, né? Então, a primeira coisa que as pessoas pensam, eu vou doar sangue. Por quê? Não por maldade, não que essa pessoa queira, por falta de conhecimento. Por isso, tão importante a conversa como nós estamos tendo hoje, né? Então, ela fala, eu vou doar sangue porque lá eles vão colher meu sangue, vão fazer o exame, e realmente isso é verdade. A gente deu qualquer alteração, a gente comunica só, única e exclusivamente o doador. Ninguém liga e fala para esposa, ou para mãe, ou para irmã, olha, deu. Não, só o doador, isso é ética, né? Então, a pessoa pensando nessa segurança, ela fala, eu vou doar sangue, porque aí eles vão fazer meus exames, vão ligar para mim, e eu vou até lá e vou ficar sabendo se eu estou ou não contaminado. Aí é o que eu digo, é ler do engano, aí está o perigo, porque as pessoas numa situação dessa de aflição não esperam um mês ficar sem dormir, naquela preocupação, será que eu me contaminei? Elas vão logo em seguida doar sangue, ou seja, exatamente na janela imunológica. Então, o que elas vão fazer a hora que a pessoa da entrevista perguntar, teve algum relacionamento sexual de risco? Tem um relacionamento com mais de uma pessoa durante tanto tempo? A pessoa vai negar, fala, não, porque o intuito é resultado de exame. Ou então fala assim, você é usuário de drogas? Não. Por quê? Porque o intuito é o resultado de exame. Então, nós temos essa preocupação, eu mostrei também o caminho do sangue, e isso existe por protocolo, a pessoa faz na recepção o seu cadastro, passa pela orientação, onde nós explicamos sinteticamente isso, né, para não demorar muito, mas falamos principalmente que sejam sinceros na entrevista, explicamos rapidamente a janela, depois ela passa pela pré-triagem, dá tempo dela ir pensando, ela recebe folder de orientação, aí ela vai para a entrevista. Essa entrevista realmente é muito chata, porque ela é muito invasiva, mas é uma entrevista com ética, eu falo que é como um confessionário, né? Todo mundo, eu acho que deve ter ética, principalmente os profissionais de saúde, então ninguém está ali preocupado em julgar
se você usa droga, se você teve um relacionamento de risco, ninguém está ali para julgar, nós estamos ali, porque a hora que você sair, a gente nem sabe mais quem você é, lá você é só um número, você é o seu rosto enquanto você está ali dentro, que a gente está vendo a identidade, para que não haja troca, né? A gente está vendo o seu número no seu crachazinho, porque esse número é o mesmo que está na bolsa e nos tubos que vão para os laboratórios. Então, a gente vai sempre conferindo, por isso, levar a identidade, levar um documento oficial com foto, em cada etapa, a gente vai conferindo quem é você. E para ter uma segurança de que aquela bolsa foi colhida da Maria, e não da Mariana, né? Então, a gente toma todo esse cuidado enquanto você está lá. A partir do momento que você doou, comeu seu lanchinho e foi embora, para nós você é um número. E para a entrevistadora, ela nem vai saber quem é você. A nossa preocupação é, sinceramente, gente, colher um sangue de melhor qualidade para pessoas que a gente nunca viu, mas que sabe que estão precisando viver e não ser contaminado e talvez até morrer por uma contaminação dessa. Então, eu reforço que se amanhã nós tivermos um laboratório que consiga detectar rapidamente um vírus que você adquiriu ontem, por exemplo, hoje eu já consigo, não precisa mais da entrevista, né? Vai haver uma segurança transfusional muito maior. Então, vocês percebam todo esse protocolo que as pessoas falam, é muito demorado, muito chato e tal, ele precisa existir. Porque eu vou falar para vocês o que eu penso para mim. Eu fico imaginando que se amanhã eu, meu filho, meu marido, meu parente, uma pessoa, um ente querido precisar de sangue, como eu gostaria que fosse triado o doador que vai passar esse sangue para ele. E eu acho que quando a gente se coloca no lugar dessa pessoa que está precisando, e nós não estamos longe de precisar, né? O sangue corre na veia de todos nós, e ele não é fabricado, e não há sangue sintético, eu fico imaginando como você gostaria que eu triasse essa pessoa e com que segurança você gostaria de receber esse sangue. Então, assim, aí veio o NAT. Como eu já expliquei a janela, eu vou explicar para vocês. Nós buscamos sempre melhorar, né, o acompanhamento e a segurança transfusional, e até melhorar para o doador a condição de doação. Então, para não ficar passando por esse constrangimento das perguntas. E aí, dentro de um estudo, foi descoberto que se a gente fizer nesse sangue, essa parte genética já é um exame mais caro, né? Alguém descobriu que consegue se detectar partículas virais através desse exame genético, e com isso a gente diminui a janela. Mas vejam só, se você, então, como eu dei o exemplo, pegou HIV hoje, você leva quase 22 dias para produzir anticorpos que o exame sorológico vai detectar. E no NAT, que é o exame genético das partículas virais, essa janela caiu de 12 a 15 dias. Mas vejam bem, ainda há uma janela. Então, a gente ainda precisa da entrevista, feliz ou infelizmente, né? Depende do ângulo como você vê. E é isso. Então, eu dei várias explicações, eu sei que foi muita informação, vou dar um tempinho para alguém, se quiser fazer alguma pergunta, né? Mas para vocês terem só agora a ideia de como é importante todo aquele procedimento que vocês passam quando vão doar sangue, protocolo, o que a gente chama de caminho do sangue, né? Então, agora eu vou dar um tempo, porque foi muita informação técnica, às vezes as pessoas têm que fazer pergunta, Mas e depois a gente continua. foi muito importante, Miriam, você ter falado isso. Eu acho que a questão da janela é uma coisa que muitas pessoas não faziam ideia, achava que doar sangue, às vezes, é um processo muito simplista, assim, né, no jeito de falar, vai lá e busca o lanchinho e depois vai embora. Mas eu acho que são 3 pontos aí que você falou que são extremamente importantes, né? A primeira questão que é um ato de bondade, um ato altruísta, isso me marcou bastante, acho que acredito que marcou também o Du, que foi comigo. Isso é uma coisa muito importante que parte da gente mesmo e não em troca de nada, mas em troca de ajudar pessoas que a gente às vezes não está nem enxergando, né? O segundo ponto, a questão da janela,
que eu acho que é fundamental a gente saber, você explicou perfeitamente aí, acho que isso vai ajudar bastante, né, a gente propagar essa informação tão importante. E um terceiro ponto que eu até queria correlacionar com a atenção primária, a importância da atenção primária na saúde, que é um período que a gente passa durante a faculdade também, é que muitas vezes os testes, essas questões de doença, as pessoas elas podem recorrer ao SUS, procurar os núcleos de saúde da família, às vezes uma atenção primária mesmo, dentro do nosso sistema de saúde, porque ela vai conseguir ser amparada. E muitas vezes a gente reservar o hemocentro, reservar a doação de sangue para a gente conseguir fazer por esse caminho, de um ato de bondade, altruísmo, Sim. e não um ato em prol da gente mesmo, de saber algum resultado. Porque no nosso sistema único de saúde, que é tão rico e tão bom em tantos pontos, né, perfeito em várias coisas, ela pode ser muito útil nesse sentido, da gente triar esse lado e deixar o hemocentro para que a gente realmente precisa. Isso foi, assim, fundamental. E até já puxando mais um gancho, né, já sabendo tanto, você falou tão bem, assim, com relação à complexidade, né, dessa questão do hemocentro, da rede que a gente fornece, né, da importância para o estado de São Paulo. Eu queria que você falasse agora, né, rapidamente, assim, para a gente, um pouquinho do principal problema que a gente está vivendo, que é a falta de doadores, né. Eu lembro até no dia que eu fui fazer a visita presencial contigo, tinha muito, assim, pouquíssimas pessoas doando, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Verdade. E o quanto que a gente precisa no mês para a gente fechar legal, quantos doadores a gente precisa, até para a gente incentivar, né? Se cada um aqui conseguir compartilhar a informação, já vai ajudar bastante. E aí, com relação às perguntas, no final a gente dá uma lida aqui e faz um fechamento. Ok, tá bom. Eu gostei muito que você tenha me lembrado da rede básica e dos exames que eles fazem lá. É muito importante, eu estava esquecendo de falar. Mas é interessante que nós temos jovens na família, não precisa ser só jovem, né, gente? Todo mundo, nós temos convivência, nossa comunidade, seja ela familiar, seja religiosa, seja ela, né, social. Então, assim, eu digo que sempre alguém pode chegar a você e falar, nossa, cara, eu acho que eu fiz alguma coisa errada, né? E, para isso, é interessante essa informação que você me lembrou de dar. Por conta exatamente dessa janela e da necessidade das pessoas que têm medo de estar contaminada e vão doar sangue para resultado de exame, o governo federal, ele montou uma equipe multidisciplinar em postos de saúde. Nas cidades pequenas, geralmente tem uma só equipe. Nas cidades, assim, de porte médio como a nossa, Ribeirão Preto, nós temos 5 postos de saúde que têm essa equipe. E essa equipe chama-se CTA, testagem, espera um pouquinho, CTA é testagem e aconselhamento, eu esqueci o C. Bom, vocês, tendo qualquer dúvida, podem ir aos postos. Primeiro, liguem no Hemocentro, que a gente tem o endereço dos 5 postos. Qualquer dúvida, ou orientem, ou vão aos postos de saúde que tem o CTA, né? E vocês vão ser acolhidos com todo o sigilo, com todo o respeito, né? Por profissionais da enfermagem, psicólogo, médico, e tem lá o farmacêutico ou biomédico para fazer o exame para você. Então, quando você tiver alguma dúvida nesse sentido, chegue no CTA, achei o C, gente, Centro de Testagem e Aconselhamento. Chegue no Centro de Testagem e Aconselhamento e fale, olha, eu ontem usei droga e injetável e usei o kit de um amigo e eu tô preocupado. De boa. Lá também não tá ninguém para julgar, né? Então, o que eles vão fazer? Eles vão conversar com você, vão orientar, vão perguntar quando, como, porque, vão fazer os exames e vão te chamar para o resultado. Se o resultado for positivo, você tem até acompanhamento psicológico, é muito legal o CTA. Então, fica aí a dica, né? Muito obrigada, João Pedro, por ter me lembrado, eu estava esquecendo. E me desculpe, você pediu para eu falar o quê? Ai, gente, a idade, né?
idade, frio, congela os neurônios. Não. Só uma correção. Eu tô aqui na casa do João Pedro. Meu nome é Gabriel, mas estou na casa do João Ah, Pedro, por isso que eu estou no João Pedro do aqui. seu Gabriel foi lá, desculpa. Não, não tem problema. Eu É estou mesmo, usando o Gabriel? notebook. Desculpa. Não, tranquilo. Eu estou usando o É, notebook dele aqui. Ele tá acompanhando aqui do quarto, até para não dar interferência no som. é bom que ele esteja assistindo também. É, ele tá aqui. Fala igual você falou para eu falar mais alguma coisa. Justamente sobre a carência dos doadores, né? Assim, da falta que está fazendo Sim, de doação e a importância isso, disso. sim. É, o Gabriel e o Eduardo, eu levei para judiar deles, eles na sala de transfusão. Porque quando eu levei eles para passear, né? Então eu levei eles na sala de doação, que estava vazia, e eu brinco muito, né? Então eu falo assim: "Ô, gente, tá vazia". Eu falo: obrigada a todos vocês pela doação de ectoplasma, né? Porque espiritualmente dizem que as pessoas podem doar ectoplasma, né? Então eu, como não tem ninguém, eu imagino que deve ter algum espírito ali doando ectoplasma. Vocês viram que tem 20 poltronas, né, Gabriel? E tinha o quê? 2 pessoas doando, não é? E depois eu os levei na sala de transfusão para que eles vissem a necessidade que tem, não só toda a região que eu falei para vocês que a gente tem a necessidade de abastecer, mas também no Hemocentro de Ribeirão, nós atendemos os ambulatórios de anemias hereditárias, de coagulopatias, de hemoglobinopatias, do HC. E também atendemos a oncologia, pessoas que estão fazendo alguma químio e que vocês, não sei se vocês sabem, mas a droga da quimioterapia, como ela atua? Parando a reprodução celular, porque o intuito é parar a reprodução do tumor, mas a droga não sabe onde é e onde está o tumor. Então, ela para a reprodução celular de todo o corpo, para a produção de esperma, para o amadurecimento dos óvulos, ela para o crescimento dos cabelos, por isso eles perdem, então, e para justamente também a nossa medula óssea, que fica onde a gente produz o sangue, que é dentro dos ossos, né? Então, para a produção de sangue. Então, a gente também atende as pessoas que chegam no ponto da químio, que precisam repor hemácia ou plaqueta, né? Ou o próprio plasma. Então, eles viram que a sala de transfusão atende toda essa gama de pacientes e que não é como a gente costuma pensar, porque antes mesmo de eu ser da área, eu também pensava assim. Façam uma pergunta para os amigos de vocês. Vocês doam sangue? Quem falar não, você pergunte o porquê. E eles vão te responder, porque nunca precisaram. E sabe por quê, gente? Porque essa é a cultura de nós brasileiros, né? Nós temos essa cultura assim, brasileiro, eu costumo dizer, e falei para o Gabriel e para o Eduardo, ele é muito solícito, ele é muito bonzinho, mas ele não é voluntário. Então, ele é solidário, mas não é voluntário. Mas exatamente porque ele não tem essa cultura da doação de sangue. Porque a gente imagina assim, na minha faculdade, na minha turma de estágio, na minha igreja, no clube, minha turma de futebol, acho que meus parentes, ninguém precisa de sangue, para que eu vou doar? E a gente tem esse costume mesmo, é natural que a gente olhe em volta, ao redor da gente, né? Mas quando a gente trabalha dentro da área da saúde, em hospitais, a gente vê, e principalmente no Hemocentro, que a necessidade é muito grande. Então, eu preciso, para vocês terem uma ideia, vou falar de alguns tipos sanguíneos. O O positivo, eu preciso por semana, aqui no Hemocentro de Ribeirão, só no Hemocentro de Ribeirão, eu preciso de 385 bolsas, né? E geralmente, hoje, por exemplo, não, 475 bolsas, hoje eu estava com 380. Isso, quando está assim, a gente acha que está ótimo. O O negativo, eu preciso de 77 bolsas por semana. E hoje nós estávamos com 30 de manhã, à tarde já estava com 19, porque vocês sabem que o O negativo é o doador universal. Então quando chega, principalmente no hospital UE, ali perto da 9 de julho, que é o hospital de urgência e emergência, as pessoas chegam lá acidentadas, baleadas, com hemorragia, é um estado de urgência. Então, às vezes, não dá tempo de fazer a tipagem sanguínea. Logicamente, coloca-se neles o O negativo, né? Então, é por isso que o O negativo não é que as pessoas não doam,
é que é a menor porcentagem da população, 9%, né, e é o sangue universal. Então, para que não haja problema, a gente, a princípio, se chega alguém chocando, que a gente fala entrando em choque, né, hipovolêmico, a gente passa o O negativo. Então, o O negativo, eu brinco, eu falo que parece uma torneira sem corinho, né, fica vazando o tempo todo. Então, a gente está sempre necessitando. E, então, outra coisa dentro da necessidade. O Hemocentro Rede, que é tudo que eu falei para vocês, de todas as cidades aqui e regiões do nosso estado que a gente tem que abastecer. Então, o Hemocentro Rede precisa de 11 mil bolsas, e há muitos anos a gente não consegue chegar nem a 10 mil. Há muitos anos. E, lógico, dentro da cabecinha de vocês, vocês devem estar se perguntando, a gente não, os médicos, os hospitais, eles adiam, né? São cirurgias eletivas. E isso também é uma coisa muito chata, porque se nós tivermos alguém precisando de uma cirurgia cardíaca, demanda sangue, uma cirurgia abdominal, é porque essa pessoa necessita dessa cirurgia, então precisaria ser feita. Muito chato ter que adiar, né? E deixar essa pessoa correndo risco. Mas, infelizmente, é assim que eles fazem, e há muitos anos a gente não consegue atingir as 11 mil bolsas. Há muitos anos, eu perco as contas. Então, as pessoas acham assim, só nessa época, época de férias, carnaval, e festas que vocês ficam sem sangue. Não, gente. Infelizmente, a gente precisa mudar a cultura, né, de que sangue é um material biológico e perecível, e mesmo que vocês me levem hoje 500 pessoas para doar no Hemocentro, daqui uma semana eu estou precisando de plaquetas, porque outra coisa interessante que vocês saibam é que o sangue, ele tem validade. Como nós fracionamos o sangue em três aqui no Hemocentro de Ribeirão Preto, a gente separa o plasma, a hemácia e as plaquetas, por isso que você salva 3 vidas logo de cara. A gente tem assim, as plaquetas duram só 5 dias, depois disso elas não têm mais efeito no organismo da pessoa que vai receber. Então, toda vez que a gente recebe plaqueta, como eu dei o exemplo, 500 plaquetas, vocês levaram 500 pessoas, eu vou ter só 5 dias para... 5 não, né? Eu tenho só 3 para passar no paciente, porque 2 dias fica esperando se os resultados vão ser positivos ou negativos. O sangue fica nas geladeiras esperando ver os resultados dos laboratórios, né? Só assim a gente transfunde. Então, a hemácia dura 30 dias. Se a gente colocar um aditivo, né, aí a gente consegue mantê-las até 35 dias. E o plasma, como não vai ter célula mais nenhuma, porque a gente já retirou as plaquetas e as hemácias, então ele dura até 1 ano congelado, né? Mas para vocês terem uma ideia como é a dificuldade, e a demanda vai indo, e plaqueta é o que a gente precisa direto também, né? E muitas doenças e muitas pessoas que precisam da plaqueta e da hemácia, são as que mais saem. O plasma acontece muito em 2 exemplos, uma desidratação, né, severa, uma queimadura, os queimados usam muito plasma, né? E os plasmas que ficam 1 ano e não são usados, a gente passa para a indústria, porque as indústrias ainda tiram dele as proteínas, como as albuminas, né? E tiram também os fatores que ajudam na hemofilia, fator 8, fator 9, né? Isso nós não fazemos. Então, a indústria faz. Então, para você ver, por isso que às vezes tem lugares que falam, você doa sangue e salva até 5 vidas, né? Nós aqui em Ribeirão Preto, só fracionamos em 3 e passamos o plasma que não é usado para as indústrias. Então, na verdade, no fundo, você acaba salvando até 100 vidas. Outra necessidade, além... vocês vão chorar, né, gente? Porque eu tô deixando todo mundo desanimado, todo mundo triste aqui, Gabriel. Ai, meu Deus, como que eu preciso? Mas, assim, a outra necessidade... Hã? O que você disse? Todo mundo fica chocado com a realidade, assim, né? Depois de conhecer um pouquinho mais a fundo. É verdade, é verdade. E eu levei os meninos na sala de transfusão, que foi para judiar, né? Porque nós temos, principalmente às quartas-feiras, muita criança, muita criança. Tanto que nós temos uma brinquedoteca dentro do Hemocentro. Crianças, pessoas que têm anemias hereditárias. Essas anemias hereditárias também me comovem muito, né? Porque, às vezes, você vai conhecer ou conhece alguém que precisou de sangue. Aí você diz assim, fez uma cirurgia,
e precisou de 3, 5, 10 bolsas de sangue, nossa, graças a Deus está vivo. Teve uma hemorragia, precisou receber sangue, graças a Deus está vivo. E talvez essas pessoas nunca mais precisem. E essas pacientes nossos que têm anemia hereditária, eu estava mostrando para os meninos, eles precisam de sangue para viver o amanhã. Como acontece? Existem várias doenças em que as pessoas precisam de sangue sempre. Mas essas duas anemias, que são muito corriqueiras e muito comuns no Brasil, e nós temos muito paciente, né? Elas são anemias em que as pessoas falciforme, vocês já devem ter ouvido, que vem da genética da raça negra, né? E a talassemia, que vem da genética da raça ariana, né? Então, logicamente, uma pessoa negra pode ter as duas, ou uma pessoa branca pode ter as duas, porque a nossa raça, e aqui no Brasil, nós somos muito misturados. Essa anemia, como ela se processa? A pessoa que tem homozigoto, ela vai trazer o gene da mãe e do pai e vai ter essa anemia muito séria. Então, o que acontece? Na falciforme, ela não produz hemácias redondinhas e com a hemoglobina bonitinha lá dentro para carrear o oxigênio. Ela produz a hemácia, sim, em forma de foice, né, em forma de meia-lua, aliás, de lua minguante, né? E essas hemácias, além de não fazerem o papel delas, elas indo artérias, veias, e essas crianças, às vezes com 1 aninho, 5 aninhos, têm AVCs. É muito sério, né? E acabam se debilitando para o resto da vida quando não falecem. A princípio, ela é descoberta, às vezes pelo teste do pezinho, vê que tem um problema, mas ela é descoberta assim, enquanto a criança tem a hemoglobina fetal, né, ela tá bem. Então, elas geralmente começam a ir precisar do Hemocentro aos 6 meses, 1 ano, e dependendo da mistura, às vezes elas têm 70% dessas hemácias produzidas assim, elas vão necessitar de transfusão. 50%, talvez, em algumas ocasiões, ou uma ou outra vez, elas vão precisar de transfusão. Mas acima de 70, 70, 80, 90, 100%, elas vão precisar sempre. Então, me comove muito. Por quê? Porque elas vão precisar da sua ajuda, da caridade humana, de alguém estendendo o braço para doar para elas o resto da vida. Para elas fazerem 1 aninho, 2 aninhos, 10 aninhos, 15 aninhos, 20 aninhos, né? E não é assim tão fácil. Ai, que bom que tem alguém que ajude e elas vão viver. Elas vivem e vivem uma vida com uma qualidade difícil. Porque, por exemplo, na anemia falciforme, elas recebem a sua hemácia, né? Elas têm muito AVC e tal, e elas vão produzindo anticorpos. Porque você imagina uma pessoa que começou a receber hemácia com 1 aninho de idade, uma pessoa aos 20 anos, recebendo às vezes 3 transfusões mês. Cada transfusão de uma pessoa, né, que foi lá, doou, do mesmo tipo sanguíneo, logicamente. Mas imagina ela com 20 anos, quantas pessoas doaram para essa criatura? E quantos organismos diferentes entraram no corpo dessa pessoa? Então, por mais que a gente salve ela com o mesmo tipo sanguíneo, o tipo ABO-RH, as hemácias, qualquer célula nossa, leva o nosso mapeamento genético, a nossa genética, né? E o nosso organismo, quando recebe alguma coisa de outra pessoa, ele produz anticorpo. Não tem jeito. Pode não ser um anticorpo que vai prejudicar a princípio, mas ele reconhece e fala, bom, é uma hemácia igual a que eu tenho aqui, mas tem alguma coisa diferente nela, então produz anticorpo. Então, essas pessoas, quando chegam em certas idades, cada um, dependendo da quantidade de transfusões que receberam, mas geralmente quando eles chegam na idade adulta, eles já não conseguem aceitar, o corpo deles já rejeita o sangue do tipo deles mesmo. Então, eu sou O negativo e tenho essa doença, cheguei aos meus 20 anos, vou tomar minha transfusãozinha, chego lá, tem uma reação braba. Essa reação é porque eu já estou aloimunizado, ou seja, com uma imunidade louca, né, de tantos anticorpos que eu já produzi, então essas pessoas, a gente tem que fazer o fenótipo de vários doadores, aí para isso o laboratório de imunohemato, eles fazem assim, eles pegam aleatoriamente 300 doadores mês e fazem todo o mapeamento, o fenótipo das células, porque nós temos
nas nossas células sanguíneas muito mais do que um tipo sanguíneo, né? Nós temos 32 tipos sanguíneos. Então, eles buscam pessoas que tenham fenotipicamente quase que igual, né, que seja compatível a essas pessoas. Não mais pessoas do mesmo tipo ABO e RH delas, e sim do fenótipo delas. E essas pessoas, em 300, às vezes a gente não acha nenhuma. Ou faz novamente, vai procurando. Geralmente, para uma dessas criaturas, a gente consegue 2, 3 doadores. E aí nós batizamos esses doadores no Hemocentro de Anjos da Guarda. E quando isso acontece, o meu setor, ele liga para esse doador e explica, né? Fala, olha, você é o anjo da guarda de uma pessoa. Por quê? Essa pessoa já não consegue mais receber o sangue do próprio tipo sanguíneo, e nós fenotipamos e explicamos. Então, só o senhor que pode doar para essa pessoa. Se o senhor tiver afim, né, se o senhor quiser ajudá-la sempre, a gente pede que o senhor só doe sangue, eventualmente, se, ou exceto se for para uma família, né, familiar, é um direito dele, lógico, todo mundo faria isso. Mas se não houver necessidade familiar, a gente pede que o senhor só doe quando a gente liga. Então, a gente já tem eles num banco especial e fala assim, olha, para a Mariazinha, que ela foi fenotipada e já está com esse problema, tem lá o João, o Pedro e o Marcelo. Então, a gente liga sempre para o João, para o Pedro, para o Marcelo, e busca também, com esse tempo, aumentar o número de pessoas. Isso tem muitas pessoas já que passam por isso. E a talassemia, isso falciforme, né? A talassemia, em termos de fenótipo, é a mesma coisa, e em termos de meio de vida, de dificuldades, eles também têm a mesma, porque eles produzem a hemácia, ao contrário da falciforme, que vem falsizada, redondinha, você vê bonitinha a hemácia, só que lá dentro a hemoglobina deles é defeituosa, porque toda a hemácia tem dentro dela a hemoglobina, e a hemoglobina dissolve, a palavra é adsorver, tá, gente? Absorver é o que a bucha faz, ela suga, e a dissolver, ela mantém na superfície. Então, hemácia, ela vai correndo na nossa corrente sanguínea, passa pelo pulmão, absorve o oxigênio em sua superfície e leva para oxigenar o nosso corpo todo, né? Então, a hemácia é responsável pela respiração celular, não a respiração mecânica, tá? E, então, essas pessoas que têm a talassemia têm esse mesmo problema. Eles têm a hemácia, nesse caso, estruturalmente bonitinha, só que dentro da hemácia onde tem a hemoglobina deles não funciona, ou seja, eles também não vão viver se não tiver alguém para doar sangue para eles. E passam pelas mesmas coisas de fenótipo, de aloimunização, como a falciforme. E também, eles têm a hemácia com ferro, né, porque a hemoglobina, ela é basicamente feita com o íon ferro. E, então, o que acontece? Eles têm a hemácia deles com o ferro, que tem que ser destruída pelo baço e reaproveitado, né, o que é para ser reaproveitado. Aí, tá aí, ó. Ô, Gabriel, se vocês não sabiam para que serve o baço, eu costumo Descobrimos falar nas agora. aulas que eu dou que ele é um grande incinerador. Tá vendo? Ele é um grande incinerador, grosseiramente falando, vou fazendo uma analogia, de células velhas, né? Então, quando as nossas células envelhecem, é o baço que destrói, reaproveita o que é bom para o organismo e joga fora o que não é. Então, essas criaturas, elas têm uma quantidade de ferro das hemácias dela, né? Embora a hemoglobina delas não funcione, e ainda tem um excesso, porque elas recebem a hemácia de outras pessoas. Então, elas acabam tendo uma sobrecarga de ferro, e essa sobrecarga pode matar, né? Ela se deposita em órgãos como fígado, rim, então eles ficam hepatopatas, cardiopatas, o coração também. Então, eles têm que ter, além de tudo, um acompanhamento com um depletor, um medicamento que retira o excesso de ferro, né? Então, também é assim, por mais que a gente os salve e que eles vivam dependendo de alguém, ainda assim, eles têm que ser muito otimistas, porque eles têm uma vida bem difícil, né? Mas o importante é que eles estejam vivos e para eles estarem vivos, eles dependem de nós. Acho que eu falei, assim, basicamente a necessidade, dei algumas né, alguns exemplos, existem vários exemplos, viu, gente? Só não temos tempo aqui de falar. Então, assim, só para vocês terem uma ideia de quão importante
é a instituição Hemocentro na vida de todos nós, né, da população, né. Graças a Deus, eu espero que a maioria de nós não tenhamos grandes problemas, assim, na família, mas se tiver, o Hemocentro saiba que trabalha muito bem, tem um serviço de excelência, é um SUS que deu certo, né, e nós estamos ali para atendê-los. Miriam, assim, é fascinante, assim, algumas coisas que você comentou, assim, a complexidade de alguns pacientes, né, que nascem com algumas condições e que dependem do hemocentro, dependem de doação de sangue, a questão de ter um anjo da guarda, isso tudo é muito interessante. Às vezes a gente passa, às vezes, em frente ao hemocentro, ou passa, às vezes, em frente ali próximo e não faz ideia de que ali a gente tem esse processo tão grandioso dentro da instituição, né? Isso é muito, muito importante. Eu acho que, assim, o pouco dos casos que você comentou aqui já serve para muita gente abrir, assim, a sair fora da caixinha, assim, pensar um pouco, mudar um pouco o pensamento, a importância de algumas coisas. Realmente, assim, a gente não faz ideia de que existem muitas pessoas que dependem, né, diariamente ou semanalmente para sobreviver, não é numa condição específica. Isso que você falou, apesar de abordar, assim, duas questões ali da anemia e tudo mais, já serve para várias condições e várias outras patologias que existem por aí, que trabalham em cima dessa necessidade. Então, achei muito enriquecedor. Obrigado por ter compartilhado isso com a gente. Agora sim, a gente está caminhando um pouquinho agora. A gente tem algumas perguntinhas, né? Primeiro eu vou passar a fala para a Giovana. Ela tem uma pergunta que ela vai te fazer aqui ao vivo. E aí, em seguida, a hora que ela terminar, tem mais duas perguntinhas que a gente quer fazer. Uma delas já é um dos temas que a gente ia falar mesmo, sobre quem pode doar. Depois eu comento aqui, o Thales também perguntou, tem bastante gente envolvida aí. E eu vou passar aqui a fala para a Giovana. Só um minutinho. Tá bom. Oi, boa noite, Miriam. Boa noite a todo mundo. Boa noite. A primeira pergunta, na verdade, que eu tenho é... Eu não sabia formular ela direito, porque eu não sei se é uma... É sempre assim. Não sei se é uma informação atualizada, né? Sem problema. Nos anos 80, teve o surto de AIDS, né? A senhora comentou sobre outras doenças sexualmente transmissíveis, e a população LGBT, ela acabou sendo critério de exclusão para doação de sangue por muito tempo, porque acreditavam que estava relacionado uma coisa com a outra. E isso ainda continua em 2021? Não. Na verdade, Giovana, obrigada pela pergunta, viu? Muito importante isso. Na verdade, até final de 2019, ainda existia o protocolo, porque nós só obedecemos ordens, né, de lei e protocolos de Anvisa, Ministério da Saúde e tal. Então, dentro de uma pesquisa epidemiológica feita desde o boom da AIDS, né, do HIV, na verdade, porque HIV é o vírus, AIDS é a doença, e hoje tem um controle por medicamentos, né? Não tem cura, mas tem um controle. E desde então, desde dos anos 80, quando surgiu o HIV, que foi aquela, nossa, gente, aliás, foi daí que começaram a dar valor e começaram a investir e a se preocupar. Os hemocentros surgiram daí. Até então só existiam bancos de sangue e não tinham tantos critérios, né? Quando descobriram que 80% dos hemofílicos brasileiros estavam contaminados, porque o hemofílico recebia o fator, e o fator vem no plasma, e o plasma, o HIV, ele fica no sangue é feito de plasma. Então, aí eles começaram a ver a importância da transfusão. Então, importância da segurança transfusional. E aí os hemocentros começaram a surgir, né? Então, com todos esses critérios pelo Ministério da Saúde, Anvisa, Hemorrede Nacional e tal. E aí, ano a ano, foi sendo feita pesquisa epidemiológica, não só no Brasil, como no Canadá, na Inglaterra, em grandes países, nos Estados Unidos, né? Vamos dizer, Europa, eu acho que quase toda, essas pesquisas começaram a ser realizadas anualmente e todo o resultado era que, por incrível que pareça, ainda a maior contaminação por HIV era entre jovens
de sexo masculino que faziam sexo com outros homens. Então, porque na época falava-se homossexual, mas mulher também é homossexual, porque homo é o prefixo de igual, de sexo, né? Então, se a mulher gosta de mulher, ela é homossexual também. Aí foi mudando, e depois veio, de gays, mas não são só gays, hoje a gente sabe, a sigla LGBT que está aumentando, né? Existem várias, eu não sei nem como falar essa palavra, mas é tipo, modalidade afetiva, digamos assim, né? Então, os homens que faziam sexo, aí olha, eu achei muito feio, viu, gente, essa palavra, mas era assim que o Ministério nos orientou. Então, era assim, HSH, homens que fazem sexo com outros homens. Então, dentro dessa sigla, existiam muitos, né, muitos homens, né, aqueles que se consideram os gays, simplesmente os héteros, mas que gostam de transar com homens, e eu sei que, na verdade, a gente só respondia a resultado das pesquisas epidemiológicas, entendeu? Por incrível que pareça, eu acho que, assim, as pessoas têm que ter, como eu mostrei hoje para vocês na palestra, consciência. Seja hétero, ou seja, homens que fazem sexo com outros homens, você entende? Por conta da contaminação pelo esperma, né? Ou da contaminação pelo relacionamento sexual. Não é nem, gente, pela forma do relacionamento de homens com homens ser anal. Não é isso. Porque a sífilis, há 2 anos atrás, teve um aumento enorme de pessoas contaminadas por sífilis, e nas pesquisas foi descoberto que era por via oral. Então, na verdade, ninguém está preocupado se é porque eles são gays. Então, era muito confundido com preconceito. E não. A gente respondia a pesquisas. Só que aí foi-se criando uma polêmica muito grande, e todos nós da saúde, dos hemocentros, não eram os hemocentros, isso vinha das pesquisas e vinha lá do Ministério, mas todos nós tínhamos essa noção de que a pessoa não precisa, você não precisa saber como ela age, ou como que é a vida sexual dela, para conscientizá-la. A pessoa precisa ser consciente. Então, se alguém que faz sexo com outro homem, mas sou casado, mas eu não sou promíscuo, eu só tenho relacionamento com o meu parceiro, por que essa pessoa não pode doar? A gente pensava assim, entendeu? Mas a gente tinha que responder aos critérios que a Anvisa passava para a gente. E aí, isso foi derrubado, graças ao federal, o ministro Alexandre foi o que deu eu brinco, eu falo o alvar para que os gays ou os LGBT pudessem doar. A mulher homossexual, ela sempre pôde doar, né? Assim como todos os héteros. Hoje, por exemplo, é o mesmo tratamento, os homens que fazem sexo com outros homens vão ter lá no hemocentro o mesmo tratamento, a pessoa, isso é respeito. Então, como eu expliquei para vocês, vai passar pela entrevista, vai ser perguntado se teve relacionamento sexual de risco, vai ser orientado sobre a janela imunológica, horas, a pessoa, muito mais do que a escolha sexual dela, ela é uma pessoa que quer ajudar. Então, seja ela hétero ou seja que faz sexo com outro homem, o que ela tem que ter em mente é aquilo que eu comecei a falar na nossa conversa, que doação não é para ter algo em troca, não é para resultado de exame, é para salvar vidas. Então, eu acho que se você tiver essa consciência, que for, se você sabe que você não corre risco de estar contaminado, você tem que ajudar, sim. Muito obrigada. O Thales mandou uma pergunta aqui, eu já vou aproveitar para... Consegui responder? Sim, conseguiu. Você entendeu? Entendi. Ele perguntou sobre doar medula, né? Eu fui fazer a doação de sangue esse mês,
e acabei não podendo doar o sangue porque eu estou fazendo um tratamento e tem alguns medicamentos que são proibidos, né? São critérios de exclusão. Isso. E aí me ofereceram para doar a medula óssea. Aí eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre essa doação. Ó, ele perguntou qual que é a diferença entre doar sangue e doar a medula óssea também. Sim. Gente, é uma grande diferença, mas com o mesmo final, salvar vidas, né? Na verdade, existem mais de 70 doenças em que a pessoa precisa de um transplante de medula, que é a célula hematopoética. Por quê? As nossas células sanguíneas, elas passam por um ciclo dentro do osso, dos nossos ossos. Na criança, ela produz sangue também nos ossos longos, mas nós, depois da adolescência, 16, 17 anos, por aí, a gente começa a produzir sangue só nos ossos achatados do nosso corpo, que são o nosso crânio, o externo, esse ossinho aqui no meio do peito, as costelas e a bacia, né? Então, para as pessoas lá, quando eu dou palestra, as pessoas são mais simples, assim, eu falo assim, vocês são fisioterapeutas, vocês são, né? Mas assim, eu falo aquelas duas grandes orelhas que nós temos no quadril, aqueles dois ossos enormes, né? Então, por quê? Porque eles são os ossos achatados de maior extensão no nosso corpo. Então, gente, é ali que a gente produz o sangue, nas trabéculas dos ossos. Ali é a medula óssea, as pessoas confundem muito com a medula espinhal, ou a medula espinhal, na minha época, eu falava espinhal, né? A medula espinhal, ela é feita com as vértebras, e para proteger a medula nervosa, né? A medula espinhal. Não é ali que a gente produz o sangue, a gente produz o sangue dentro dos ossos achatados. Porque isso tira muito do medo que as pessoas têm de alguém mexer na medula deles, né? Na coluna deles. Não é lá. Bom, o que acontece? Tem mais de 70 doenças em que as pessoas necessitam de um transplante de medula para ver se ela passa a produzir o sangue normal. Por exemplo, a falciforme é uma, que hoje eles fazem o transplante. Para isso, essa pessoa precisa ter a genética de mais de 80%, ideal seria 100%, igual ao receptor. Então, nós temos o Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, que tem 2 bancos. Ele tem o banco Redome, Registro de Doadores de Medula Óssea, que foi onde você entrou, e tem o banco REREME, Registro de Receptores de Medula Óssea, que hoje, eu vi isso ontem, nós temos quase 900 pacientes brasileiros necessitando de uma medula, que estão inscritos nesse banco. E o que acontece? Quando você chegou no Hemocentro e eles te ofereceram, você preencheu um cadastro, não foi? Nome, endereço, telefone, referência, e depois colheu um tubinho pequenininho de 5 ml para a gente levar para o laboratório e fazer a histocompatibilidade das suas células sanguíneas. Histo de tecido, né? Compatibilidade. Então, a gente faz a genética da sua célula sanguínea. E aí, o que a gente faz com isso? Manda essa genética para o INCA, para o Redome. E aí, lá tem o mesmo exame, a genética das células sanguíneas de quem está doente, que vai para o banco do REREME. Todos os dias, os computadores ficam cruzando as informações de receptores e possíveis doadores. E aí, se você for compatível com alguém, o sistema avisa, o INCA, o Redome, liga para nós e fala assim, Miriam, Giovana, né? Isso, Giovana. Né? Fala assim, Miriam, a Giovana fez o cadastro aí no Hemocentro de Ribeirão Preto, porque é Instituto Nacional, todos os hemocentros do Brasil mandam para lá. E ela foi compatível. Você poderia entrar em contato, por isso a importância de, Giovana, sempre que você mudar de endereço ou de telefone, entra no INCA, Redome, lá tem atualizar seu cadastro. A importância de atualizar o cadastro, porque nós temos muito casos de pessoas que acharam uma pessoa compatível e nós não encontramos a pessoa para doar para ela. Essa pessoa acabou morrendo, tendo uma chance. E a chance do brasileiro encontrar um compatível na sociedade é 1 em 100 mil, é uma loteria, né? Então, vamos supor, você foi compatível, o seu cadastro caiu lá no banco, foi comparado, Miriam, a Giovana fez o cadastro com você, você pode localizá-la? Aí eu entro em contato, falei, Giovana, você fez o cadastro, você está afim de salvar essa vida? Aí você diz, não, lógico, eu estou. Eu, por exemplo, já estou velha e tenho cadastro há mais de 25 anos, daqui a pouco eu já não posso mais doar,
e eu não consegui ser compatível. Você vê como é difícil mesmo, né? Então, se você for, por exemplo, aí se você for compatível, eu dei o meu exemplo, porque eles vão ter que fazer um exame, né? Que você hoje está bem de saúde, pode fazer o cadastro. Agora, você imagina eu, que já passei por uma série de coisas, né? De repente eu posso ficar diabética, eu posso ter hipertensão, talvez eu não possa mais doar. Então, se eu for compatível, eu vou ter que passar por uma bateria de exames, qualquer um, como você também, que seja um mês depois que você fez o cadastro compatível, 10 anos depois, vai passar por uma bateria de exames e vai fazer uma segunda amostra. Essa segunda amostra, ela vai dando mais complexidade na sua compatibilidade, tá? E tem 3 exames, são 3 fases. Aí, se você for realmente compatível, quase que a totalidade 100%, eles vão falar, Giovana, você quer salvar essa vida? E aí, se você nessa hora falar, quero sim, continuo querendo, é que eles vão avisar o familiar ou a pessoa. Por que isso? Porque eles vão colocar essa pessoa numa químio e numa radioterapia muito, muito, muito forte. Há pacientes que não resistem a essa fase, para vocês terem uma ideia como é. Por quê? Porque eles têm que destruir a medula doente para poder pôr uma medula sadia. Porque se você puser uma medula sadia onde está uma medula doente, a medula doente vai vencer, a sadia não vai pegar. E é como mesmo plantar uma sementinha na terra. Ainda por cima, ela passa por todo esse procedimento, o paciente. Aí, se ela está pronta, com a medula dela zerada, eles vão pegar a medula da Giovana, vão colher de você, eu já vou falar como colhe, e passar nessa pessoa. Se essa medula pegar, que a gente chama de pega, né? Se ela pegar, aí nós vamos então fazer um acompanhamento para ver se ela vai começar a produzir células sadias. É muito bonito você salvar uma vida dessa forma, né? Há casos em que as pessoas passam por todas essas etapas e aí tem rejeição depois, mas enfim, o importante é a sua parte. Você doou para salvar alguém. Graças a Deus, a maior parte empreende em sucesso, né? E são salvos e se curam das doenças tão terríveis. É isso. Aí eu vou falar como doa. Se você for compatível, eu vou falar assim, tem 2 formas de doar. Uma, nós vamos te dar um medicamento para que a sua medula, que produz todos os dias X células, porque nós somos um reloginho. Então, todos os dias você produz. Seu baço destrói tantas células, seu corpo produz aquele tanto, nem mais nem menos. Nós vamos te dar um remédio para que a sua medula produza o dobro, o triplo. E esse remédio você vai tomar por 3, 4 dias antes de doar. Aí, tem a punção. Punção, não é cirurgia. Vai ser num centro cirúrgico porque você vai tomar uma anestesia. Então, vai ser uma punção no seu osso da bacia, que geralmente eles te colocam de lado e puncionam pela parte de trás, que tem menos estruturas. Vocês estudam, vocês sabem disso. Tem mais o glúteo, né, ali, assim. Então, eles vão puncionar. Vão te dar uma anestesia, vão puncionar a sua bacia, isso nada, porque se você triplicou a produção de células, e elas são hematopoéticas, elas são células ainda sem saber o que elas vão ser, ou seja, células tronco. Aí você vai funcionar e eles vão colher um tanto, quase que um saquinho daqueles de doação, e vão passar para essa pessoa que está aguardando. Isso é uma forma. Aí você recupera da anestesia, e todas as pessoas que vieram dar relatos pra gente em palestras disseram que saíram andando do hospital. Fica uma dor no local? Fica, porque eles fazem alguns furinhos, né? E fica roxo. Parece que você bateu na quina, ganhou na quina, acertou a quina, né? Mas assim, não há problema nenhum e tem uma recuperação. E tem uma recuperação de 1 mês e tal. Se você, aí já não é a totalidade das pessoas. Aí é o médico que analisa. Se você tiver uma veia calibrosa no braço e aguentar a máquina, eles vão te dar o mesmo medicamento, um pouquinho a mais, para que essas células encharquem a medula, encha a medula e caia na corrente sanguínea. E essa máquina, ela é programada para, por filtração, pegar as células mais pesadas, que são essas células hematopoéticas, são maiores. E aí vai encher a bolsinha e você fica acordada. Fica de 3 a 4 horas na máquina, conversando lá com os enfermeiros e tal, sendo monitorada, para colher essa bolsinha. Então, tem essas 2 formas de coletar. Tá bom, gente? Miriam, muito legal, é muito importante saber disso tudo. Obrigado também ao Thales, que fez a pergunta aí,
está acompanhando nossa live aí, nossa videoconferência. Muito obrigado pelas informações mesmo. A gente está realmente agora chegando aí perto do fim, que a gente poderia ficar horas, até um dia inteiro aqui comentando tanta coisa legal que tem, tanta informação importante. Eu acho que você, assim, foi perfeita em esclarecer para a gente, deu tanto conteúdo teórico, assim, tem bastante estudante de fisioterapia aqui na live, então é enriquecedor em muitos pontos, até para mim, eu atendi, já cheguei a atender pacientes com anemia, então muitos pontos que a gente foi falando aqui ao longo foi extremamente importante para todos nós, realmente foi muito legal. E assim, acho que agora para finalizar, eu queria que você fizesse um convite assim para as pessoas, você já conscientizou bastante, a gente que vai ser multiplicador das suas falas, multiplicador das suas informações, para a gente alcançar o maior número de pessoas aí, aqui, pelo menos aqui em Ribeirão, e quem sabe aí isso se expandir. Eu queria que você deixasse assim, bem um bate-bola rapidinho mesmo, para ficar bem dinâmico, quem pode doar e onde fica o Hemocentro, e aí a gente já caminha para o final. Tá. Me permita só, vocês são fisioterapeutas e nós temos um concurso, na verdade, ele não vai ser um contrato de trabalho, e sim um contrato de estágio, porque a gente usa o fisioterapeuta exatamente porque as pessoas que têm a anemia, muitas vezes têm AVC, então vocês sabem que prejudica bastante, né, a parte motora, e nós temos também os pacientes com hemofilia, que passam por lá para receber as doses, né, dos fatores, e vocês já devem ter visto, né, dentro da área de vocês, que eles também ficam com grandes problemas nas juntas, muitas vezes eles perdem a mobilidade, eles precisam muito de fisioterapeuta. Então, para vocês que são estudantes, fiquem atentos, cada 2 anos, a Fundap abre uma bolsa para que as pessoas trabalhem por 2 anos, na fisioterapia do Hemocentro, porque o Hemocentro, além de tudo isso que eu falei para vocês, eu estou falando da área assistencial, ele tem 3 pilares, ele é também pesquisa e ensino, tá? Então, entrem no site, explorem o site do Hemocentro. Agora, para finalizar, quem pode doar? Quem estiver se sentindo bem, estiver bem de saúde, isso é o principal. Não ter feridas, ranhuras pela pele, porque a pessoa fala assim, eu só tô com alergiazinha, mas é a porta de entrada. Vai daí que vocês podem entrar no site também, no canal doação, né, perguntas frequentes, vocês vão ver o porquê que quem faz tatuagem fica 6 meses sem doar, se usou tudo descartável. Se não usou o material descartável, fica 1 ano. Nossa, Miriam, mas eu usei descartável, tá provado que eu não me contaminei. Não pela tatuagem, mas você abriu milhares de pontinhos, de portas de entrada na sua pele, e você pode ter adquirido fungo, bactéria, vírus, sabe lá, né, porque tudo pode entrar. Então, a gente faz essa precaução, porque existe a janela, né, então, a pessoa precisa esperar para ver se não vai desenvolver qualquer doença, principalmente hepatite e tal, mas a hepatite não passa, assim, a hepatite passa para quem usa material não descartável, tá? Eu tenho uma amiga que pegou um piercing, e pegou hepatite B, olha que triste, né? Mas, enfim, então, assim, quem tiver bem de saúde, né, quem não tiver machucado pela pele, quem não tiver feito cirurgia, quem não tiver tomando, se você tiver uma batelada de medicamentos, ligue, porque tem aqueles medicamentos que fazem mal para quem vai receber o sangue, e existem medicamentos que o fato de você tomar vai fazer mal para você a hora que você perder 450 ml de sangue. E atentem, você só doa 450 ml, não mais nem menos, porque na nossa bolsinha tem 50 ml de anticoagulante e só cabe 450. Se passar, por isso a gente tem a balancinha e o homogeneizador. Ixi, hoje, aquele que homogeneiza o sangue, né? O homogeneizador, tem hora que trava, né? E por quê? Porque tem que ficar misturando anticoagulante para não formar coágulo. Se encher muito a bolsinha, passar do peso, tem coágulo lá dentro, a gente não pode usar essa bolsa. Critérios, um dia a gente faz uma outra live para falar só dos critérios e dos cuidados da bolsa de sangue e da doação, né? Hoje não temos mais tempo. Então, se você estiver bem de saúde, se você tiver alguma dúvida, não dá para falar tudo aqui, ligue no nosso 0800 979 6049. Só um minutinho, gente, desculpa. E ligue no nosso 0800 e tire essas dúvidas. Entre no nosso site e explore ele para que vocês também
possam tirar dúvidas. Nós temos perguntas frequentes, e é muito interessante. Por quê? Porque tem algumas coisas que não dá tempo da gente falar, e os critérios são enormes. Eu costumo falar que tem mais critérios para não doar do que para doar, né? Mas isso é por conta mesmo da segurança transfusional. Ter entre 18... Na verdade, se você, 16, 17 anos, quiser doar, tem que ir com a presença. Não é só autorização, não. Presença dos pais, né, ou de um responsável legal. E dos 18 aos 70 anos, você pode... 69, 11 meses e 29 dias. Você pode doar, né? A partir dos 60 anos, só para quem já é doador. Se você nunca foi doador e já tem 60 anos, você não vai poder doar. Por quê? Por conta da reserva de ferro, que é mais difícil da gente repor, por conta do organismo que não está acostumado com esse ato de perder sangue e repor. Então, assim, tem uma série de explicações médicas sobre isso, né? E os endereços do Hemocentro. Nós temos o Hemocentro Campus, que é a sede, fica na Tenente Catão Roxo, 2501, e a entrada, gente, é pela Hélio Lourenço, aquela avenidinha que desce para o Hospital HC, né? E nós temos também um posto de coleta, que é do Hemocentro, que fica na Quintino Bocaiúva, 470. Na verdade, fica bem atrás do Banco do Brasil da 9 de julho, então é facinho de você localizar. E fica aqui o meu apelo, para que vocês multipliquem mesmo. Vocês podem perceber que mais do que pedir para vocês doarem, eu estou pedindo para que vocês se conscientizem e que vocês multipliquem, porque quando a gente detém um conhecimento, a gente tem que passar, né? E ainda mais um conhecimento dentro de uma área tão importante como essa e de um ato tão importante como esse. Como, por exemplo, a Giovana, que não pôde doar, eu digo assim, hoje você não pode, porque as pessoas são só transitórias, né? Não posso doar agora, mais tarde eu posso. Outros ficam definitivamente sem doar, né? Mas por quê? Porque às vezes pode ser o diabético, por exemplo. Não que o sangue dele não preste, pelo amor de Deus, o sangue dele é ótimo, mas ele não pode porque ele tem uma doença metabólica muito séria, e isso pode causar mais problemas para ele. Então, a gente poupa o doador também, né? Então, eu falo assim, se você não pode doar, multiplique. Para mim, é mais importante a consciência do que o convencimento. Então, chegar aqui e falar, gente, pelo amor de Deus, doa, e eu falei aquele mundo de coisas, e vocês ficam, meu Deus, eu vou lá doar. Não vá se você não tiver consciência dessa importância, e não vá se você não conseguir. Respeite muito os seus medos, e para isso existe a conversa, para isso existe o nosso site, para isso existe o nosso 0800, então, e para isso existe também o nosso amadurecimento. Então, o que eu peço para vocês é que, assim, conscientizados desse ato e dessa importância, que multipliquem, que sejam nossos parceiros, né, na ajuda à vida de tantas pessoas, que na verdade eu nem conheço, mas que eu faço votos que vivam, porque é tudo que a gente deseja para que as pessoas tenham saúde e vida, né? Então, muito obrigada, mais uma vez, por tudo, viu, gente? Estou lá, de portas abertas para recebê-los, para tudo. Foi excelente a live hoje, foi um prazer gigantesco para nós termos você aqui com a gente, poder bater esse papo, poder conversar. Eu acho que você faz tão bem isso, essa questão de e assim, de uma forma tão bondosa, uma forma tão altruísta mesmo, né, de passar essas informações aí Brasil afora, de conscientização. Isso eu acho que marcou todos nós, principalmente eu posso falar até por mim. Então, acho que fica aí a mensagem. O que me marcou muito, assim, para mim, assim, doar sangue é um ato de bondade e um ato altruísta, que é uma frase sua, e eu acho que incorporou, assim, para a minha vida, e a gente vai passando isso adiante. E até em função disso, né, essa live ela vai ficar gravada, a gente vai encerrar daqui a alguns minutinhos, vai ser publicada no Facebook, então a gente reza para que seja aí aquela propagação do bem, porque você é uma pessoa que passa informações técnicas de forma responsável, de forma ética, então a gente vai tentar divulgar isso ao máximo, e cada um de nós aqui, a gente chegou a praticamente 20 pessoas, 21 pessoas durante aqui a live, a gente torce para que se multiplique para 40, para 80, e por aí vai, seja exponencial. Então, a live vai ficar disponível no Facebook do Saúde em Dia, que é um incentivo também aí da atenção primária, da fisioterapia, que está encabeçando aí. Então, isso foi muito legal, foi muito importante, foi a primeira live do Facebook do Saúde em Dia. Espero que isso se propague, essa iniciativa se
permaneça por alguns anos. E então, para finalizar, queria te agradecer mais uma vez por esse bate-papo de 1 hora, pela visita, pela sua disposição, e te parabenizar pela sua profissão, né, tanto como comunicadora, como biomédica, em ajudar tantas pessoas, mesmo sem saber quem são, muitas vezes. Então, mais uma vez, muito obrigado por tudo, e agradecer a todo mundo que também estava na live, e acho que fica aí o recado para todo mundo, para você passar essas informações. Tá certo. Eu, mais uma vez, agradeço. Eu que tenho que agradecer a todos vocês pela disponibilidade de nos ouvir. Eu falo muito rápido, porque é muita coisa e eu quero falar tudo, né? Então, qualquer dúvida que tenham, mandem as perguntas e você, Gabriel, manda para mim, eu respondo no e-mail, aí você passa para as pessoas, tá? Eu queria só finalizar dizendo que todos nós, né, vocês estão encabeçando a fisioterapia, mas eu sei que há outros profissionais da saúde, mas todos nós, profissionais da saúde, temos dentro da gente já o dom, né, e essa bondade, esse altruísmo, e eu queria que vocês que estão começando soubessem que nós lidamos com pacientes, né, e que, na verdade, eu digo assim, errado esse nome, né, eles, na verdade, são impacientes, quem tem que ser paciente somos nós, né, porque eles estão com dor, estão com medo, né, então, parabenizo vocês também pela profissão, essa profissão é linda, e eu quero que vocês tenham muito sucesso, né, e muito obrigada por essa live ser a primeira, né, do programa de vocês. Eu gostaria de desejar sorte e saúde a todos vocês, e mais uma vez, muito obrigada, viu? Nada, obrigado a você. Miriam, só para complementar, na hora que a gente for divulgar, a gente vai deixar a informação do 0800, o site, e qualquer coisa a gente deixa ali o seu contato, caso alguém queira se aprofundar um pouquinho mais. Muito obrigado, viu? E se tiverem mais perguntas, eu estou às ordens. Eu que agradeço. Gente, uma boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite, Miriam. Obrigada. Eu agradeço. Tchau, boa noite. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Muito gentil da parte de vocês.